Olá pessoal, nós estamos aqui no nosso segundo encontro virtual. Este tempo tem exigido de nós uma nova reorganização cognitiva e isso é importante. Eu sempre gosto de dizer que as nossas determinações ou que as nossas formas de ser e existir no tempo, no espaço e no mundo, eles dependem muito de enfrentarmos as contradições e de nos reorganizarmos a partir das perspectivas sociohistóricas. Este novo tempo, com este momento mais complicado, tem exigido de nós uma nova cognição, que é trabalhar, sobretudo, com toda uma gama de informações, mas não mais nesse encontro face to face, mas promovendo uma outra forma de encontro que existe por meio das plataformas, das ferramentas tecnológicas e que eles não acirram distâncias. Pelo contrário, eles nos dão uma nova forma de cognição para pensarmos o exercício de um pensamento. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse universo, fazendo as leituras, pontuando as questões. Eu vi que muitos participaram nos fóruns de discussão e é um pouco sobre isso que eu vou discutir com vocês hoje. E eu tenho gostado muito da forma como vocês já se posicionaram nos fóruns de discussão. Esse é o nosso exercício. A nossa discussão sobre direitos humanos ela não para e o nosso programa ele continua num exercício é contínuo, né? Vocês se lembram que nós começamos estudando progressivamente, entendendo o debate, entendendo onde estão os direitos humanos, entendendo a ideia conceitual em torno de direitos humanos, entendendo as premissas dos direitos humanos. Depois nós discutimos um pouco a questão histórica de direitos humanos, colocando os direitos humanos dentro de uma linha histórica para entender como é que nós chegamos a essa perspectiva. Nós fizemos esse caminho para tentar discutir a Declaração Universal de Direitos Humanos, e nós vimos ali que a partir de 1948, talvez a Declaração Universal de Direitos Humanos ela tenha sido um projeto de humanidade, talvez o projeto mais importante do século XX, no sentido de oferecer para nós uma organização e uma forma de garantia de direitos. E nós discutimos na aula passada justamente a ideia de direitos humanos num mundo transitório. E que mundo transitório é esse? Quando nós falamos de mundos transitórios, eu acho que isso tem tudo a ver com o momento histórico em que nos encontramos, porque falar de mundo transitório é falar justamente desse momento em que nós estamos vivendo aqui, agora. O mundo transitório é um mundo que se rearticula a partir de condições sociohistóricas, culturais específicas. Nós precisamos, são as reorganizações sociohistóricas que vão garantindo como os sujeitos eles se preparam para responder a determinadas questões. O que a gente está chamando de mundo de transição? O que a gente está chamando de um processo transitório? O que os momentos históricos determinam para nós? Como é que nós vamos nos articulando e nos rearticulando com uma série de coisas que vão aparecendo e são pontuadas na nossa vida especificamente. Então, essa foi a discussão que nós fizemos na aula anterior, discutindo a ideia de um mundo transitório e como os direitos humanos eles se encaixam nessa configuração de um mundo transitório. E super importante entender que eles se encaixam na configuração de um mundo transitório. O que significa, então, que eles não estão postos diretamente, eles têm premissas, eles têm um princípio, como nós já vimos, a dignidade da pessoa humana é um princípio para estabelecer esse direito. Então, ele tem um princípio fundamental, ele tem um princípio pontual, e esses princípios eles vão seguir organizando a partir de uma série de outras coisas. Nós vimos que
Nós vimos as 3 gerações do direito, se é que vocês se lembram, e nós vimos que eles também vão se moldando em função desse lastro de acontecimentos sócio-históricos que vão, a partir de um contexto determinado, gerando novas formas e gerando novas possibilidades de compreender, de ser e estar no mundo. Eu vi que vocês, durante o fórum, levantaram uma série de questões, e eu gostei bastante da participação de vocês no fórum. Vi que alguns deixaram de participar, mas depois eu estou mandando ali algumas mensagens para aqueles que não participaram. Mas eu vi que muitos de vocês participaram e levantaram questões bastante importantes. Vocês problematizaram de uma forma muito interessante a ideia de direitos humanos, e vocês levantaram uma categoria que eu considero fundamental, e é a partir dela que eu quero continuar o desenvolvimento da nossa aula hoje, que foi a categoria da desigualdade social. E, no final, parece-me que, do conjunto de respostas que vocês deram no fórum, ficou assim: pode o universo de direitos humanos sobreviver a partir das desigualdades sociais? E muitos de vocês foram apontando uma série de situações, a desigualdade de gênero, a questão do racismo, a questão da violência, a questão da intolerância religiosa. Colocaram uma série de questões sobre o não conhecimento e o desentendimento desse direito. Como é que eu posso ter, de fato, um direito se eu não conheço esse direito? E é possível. E, no final, algumas mensagens, elas iam criando um universo para uma questão pontual, que é uma educação para os direitos humanos. Então, vocês vejam que a raiz da nossa questão hoje é discutir essa categoria sociohistórica chamada desigualdade social. Mas não é só discutir desigualdade social, que nós sabemos o que é, entendemos que ela está atrelada a uma sociedade que se organiza em torno do capital. Então você tem, de um lado você tem o capitalista, de um lado você tem um grupo dominante, de um outro lado um grupo minoritário que não tem acesso às mesmas condições objetivas de ser e estar nesta sociedade em especial. Talvez isso fosse muito simplista de dizer, de uma forma muito direta, mas nós temos aqui uma questão que para mim é importante. Como é que eu penso a aplicação desse direito? E a grande questão está aqui no movimento da ética. Nós temos aqui que trazer. Existem direitos humanos, existem questões pontuais de direitos humanos, mas como é que esses direitos humanos se configuram e se reconfiguram a partir de uma disposição que é, sobretudo, ética? Como é que eu olho para todas essas questões e vejo isso num movimento de aplicação? Como é que eu, Wellington, como é que eu, sujeito, penso direitos humanos e penso direitos humanos para o outro? Nós estamos vivendo aqui um momento muito sui generis no nosso país, né? Nós estamos vivendo, aliás, não é no nosso país, é um momento mundial. A gente está falando aí de uma pandemia. Esse direito individual, ele já não existe mais, embora ele existe, ele está ali, cada um de nós tem o seu direito individual, mas nós somos chamados a pensar num direito coletivo. Quando eu vejo que tem ali um grupo de pessoas e nós estamos dizendo, olha, precisamos tomar medidas de contenção, precisamos nos organizar em planos de atendimento emergencial, e eu olho para esse plano de contenção, minimizo e não penso na questão direta que é do outro, da vida, do espaço do outro, eu posso estar criando elementos para que esse outro, obviamente, seja cometido pelo vírus, etc. A gente está discutindo aqui, em especial, a questão da pandemia em si, mas nós estamos discutindo aqui uma questão que é o direito. Esse direito não é mais do outro, mas é um direito coletivo. Então, esse direito que nós estamos chamando aqui
Eu sempre coloco para vocês que o direito é uma ficção necessária, e aí a gente se assusta. Por que ele é uma ficção necessária? Porque ele está ali, ele existe, ele está ali no papel. Você tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tem as constituições inclusive garantem, sobretudo a nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição firme, inclusive propositiva. Ela é até chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz vários elementos de garantia e de tutela desse direito, mas ela é uma ficção necessária porque ela depende de aplicabilidade. E depender da aplicabilidade, ela está atrelada aos sujeitos, ao movimento, como é que eu penso o direito e como é que eu penso o direito do outro que está do meu lado. Porque não são direitos humanos para mim e para o meu pequeno grupo, mas são direitos humanos para um coletivo. Então, esse direito, ele é uma questão de poder. Né? Não é algo que se tem ou não. É algo que eu construo numa relação com o meio. E quando vocês trazem a questão da desigualdade, quando vocês trazem os vários movimentos, quando vocês pontuam uma série de coisas, isso tem a ver, sobretudo, com a relação com o meio. Como é que eu me relaciono com este meio? Como é que eu entendo? Como eu implemento políticas públicas? Muitos de vocês tocaram nessa questão das políticas públicas. Como é que eu implemento políticas públicas que vão garantir a existência e a manutenção desse direito? Então vocês vejam que nós estamos falando de possibilidades ou de uma série de ajustes que vão garantir ou não para esses sujeitos um universo de possibilidades ou num conjunto universal a sua singularidade como sujeito e como aquele que pode exercer a dignidade humana. Vamos pensar o seguinte, e acho que talvez seja a nossa grande questão aqui, no sentido de pensar. Estamos tratando de fato do sujeito? Estamos trazendo de fato uma discussão ética sobre o que é ser, estar e pensar esse direito? Como é que eu, o cidadão, como é que eu, o enfermeiro, como é que eu, aquele que trabalha com a saúde, como é que eu, aquele que trabalha na escola, como é que aquele que é cidadão está pensando de fato o espaço do outro e está pensando de fato o outro? Eu convido vocês agora a lerem um pouco uma série de apontamentos que eu faço sobre ética, moral e sobre a aplicação disso num direito cidadão. Depois dessa leitura, nós vamos retomando essa discussão para poder entender melhor esse universo de ética, moral e aplicação para um direito cidadão. Vamos lá? Partindo para a leitura com fé e coragem. Espero vocês daqui a pouco.